pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula, às nossas atividades. O conteúdo é o mesmo, sistema de numeração decimal. Agora vamos utilizar esse outro livro, né? Não é mais aquele caderno de atividades. As páginas são 15, 16, 17, 18 e 19, certo? Começando na página 15, tem uma explicação sobre cubos. Então, um cubinho equivale a unidade, uma barra a uma dezena, a placa a uma centena e ao cubo uma unidade de milhar. Também vem uma informação aqui para vocês conseguirem responder com mais clareza. 10 unidades equivale a uma dezena, 10 dezenas equivale a uma centena e 10 centenas equivale a uma unidade de milhar, certo? Então, vocês vão ler o primeiro, o segundo e o terceiro e responder de acordo com essas informações, tá bom? Bom, pessoal, vamos continuar na página 16, o primeiro e o segundo quesito. O primeiro e o segundo quesito, ele requer uma informaçãozinha a respeito das décadas e dos séculos, né? A cada década equivale a 10 anos e a cada século a 100 anos. Certo? Essa informação vai ajudar vocês a responder o primeiro e o segundo. No primeiro, ele quer que você descubra aí o resultado, né? Escreva de qual século cada um dos anos abaixo fez parte. Para a gente calcular o século, a gente vai observar os números. Então, a gente exclui o 0 e o 5, por exemplo, da letra A, sobra 14, né? Então, 14 mais 1... aí será o século, certo? Na letra B, a gente desconsidera os dois últimos números, a unidade e a dezena, os dois zeros, e sobra 19. Então, não precisa somar mais um, terminou, certo? Terminado em 0, 0, a gente não coloca a soma de mais um. E a letra C faz da mesma forma que a letra A, retira os dois últimos números, né? A primeira e a segunda ordem, que é a unidade e a dezena, tira 1 e o 0, e o número que sobrou soma mais um, certo? Então, 19 mais 1. Em outro momento, em outra aula, a gente terá mais oportunidade em falar sobre os séculos, tá? Até porque só perde nesse quesito. Aqui abaixo, no segundo, são as décadas. Então, você vai observar de 10 em 10, né? Pode ver aí que ele tá 1880, 1890 e aí vai de 10 em 10, tá? Pede para que você responda quem são essas personalidades brasileiras, e o tempo que elas viveram, qual foi a época, qual foi as décadas que elas viveram. Então, você vai observar o valor de cada um e responder o nome deles, certo? 6 décadas equivale a quantos anos? Então, vai de 10 em 10, né? Lá em cima tem a informação que a cada 10 anos, uma década. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ok? São 60 anos. Quem desses personagens viveram 60 anos? Aí você vai observar em cima. E na letra B, somente quem viveu somente no século 20. Então, quais, né, pertenceram ao século 20. Lembrando que você, para descobrir o século, você corta os dois últimos, a unidade e a dezena, e o que sobrar você soma mais um, né? Então, aqui, ó, 1880. Você retira o 0 e o 8, fica 18. 18 mais 1, 19. Então, esse número pertence ao século 19. E assim você vai fazendo com o que ele está pedindo, ok? Bom, pessoal, continuando, a página 17, o terceiro quesito, pede para que você observe a distribuição desses 4 números, né? Nessas fichas, 9, 2, 7 e 1. Foi criado esses numerais, veja que a posição está mudando, né? O exemplo 9, na primeira ficha, está na primeira unidade de milhar, na segunda ficha o 9 está na dezena, na terceira ficha está na centena e na última ficha está na unidade de milhar.
Então, esses números foram formulados, não foi repetido e não utilizou outros numerais, só esse. Depois ele pede para que você encontre a posição do 9, no número 1792. Então, o 9, ele está na primeira, segunda, terceira ou quarta ordem. Isso, relembrando, primeira ordem é a unidade, a segunda é a dezena, a terceira a centena e a quarta a unidade de milhar, certo? Só são essas 4 ordens que estamos utilizando agora, certo? Então, por exemplo, o 9 está na segunda ordem, que é a da dezena. Então, 9 dezenas, que é 90. Aí você coloca o numeral 90. E assim você vai fazendo com o outro. Na letra B, pede para que você crie 3 números. Esses números precisam ter os 4 algarismos lá de cima das fichas. Então, tem que ter 9, 2, 7 e 1. Só que ele vai determinar a posição desse numeral. Por exemplo, no primeiro, o algarismo 2, ele tem que estar na posição de 20. Vamos responder esse? Vamos colocar de trás para frente, a cor roxa primeiro, ó. 1, 7, 2 e 9. O 2 está na segunda ordem, que equivale à dezena. Então, 20 são 2 dezenas. Numeral 2, certo? E assim você vai fazendo com os outros. Lembrando que são 3 números de cada, tá? E precisa utilizar esses numerais de cima. Quarto quesito, você vai descobrir que número é esse. Leia as informações e preste atenção nas ordens dos números. O que é unidade, o que é dezena e o que é centena. Aqui só serão 3 números, certo? Prestem atenção. Bom, continuando, na página 18, quinto quesito, pede para que você descubra o valor posicional de cada algarismo. Na letra A, 2.638. Então, 8 pertence à unidade, então 8 unidades. 3 é a segunda ordem, a dezena. Então, 3 dezenas, que vale a 30. 6 a centena. E 2 a unidade de milhar. E assim você vai fazendo com os outros, certo? Só que não é só para colocar o numeral 2. Exemplo, ele está referente o numeral 2 a 2000. Então, você precisa colocar o numeral completo, certo? Na letra A, quer que você descubra 8, que existe nos 2 números, no 2638 e 1841. Então, esse 8 está... Qual é o valor posicional maior? É na letra A ou na letra B? Qual é esse número? Você vai responder. E qual é o valor maior? Qual seria esse valor? Por exemplo, na letra A ele é unidade. Na letra B ele é centena. Quem é maior, unidade ou centena? Certo? E na letra B, se trocarmos as posições dos algarismos 2 e 6, do numeral 2638, terá o mesmo resultado? Será a mesma quantidade? Sim ou não? E sexto quesito, pede para que vocês observem. Há tempos, o ser humano não sabia contar nem calcular. Como naquela época, as pessoas usavam vários recursos para registrar quantidades, por exemplo, no século XV. Então, naquela época, ele estava se referindo ao século XV. Eles calculavam diferente do que calcula hoje. Lá, eles utilizavam espetos. Então, 10 espetos representava um número de 4.000. Já as cestas de cacau indicavam 1.600 frutos. E a bandeja que aparece sobre a cesta valia por 20 cestas. Então, estão se referindo aos astecas no século XV. Então, aqui estão as imagens. Na letra A, pede para que você escreva 2 situações em que seja necessário registrar a quantidade. Então, o que é necessário utilizarmos a quantidade? Quais são as situações, que a gente utiliza a quantidade? Vou dar um exemplo. O tempo. Vimos que observamos os séculos, então a gente precisa calcular os séculos, cada 100 anos um século, então o tempo é calculado, a década, por exemplo, certo? Então, isso é uma forma de contar. Antigamente as pessoas
começaram a fazer essa contagem e hoje nós fazemos essa contagem. Mas existe mais outros, então pede para que você coloque 2. E por último, na letra B, para que você, junto com seu familiar, pesquise outros recursos que as pessoas utilizavam para representar quantidades. Exemplo, hoje nós utilizamos na sala de aula um material dourado, a gente utiliza ele para contar, né? Teve até o exemplo aqui, o cubinho é uma unidade. A gente quer fazer uma conta, 15 menos 2, a gente vai, coloca 15 e tira 2. É uma forma de contar com o recurso que nós temos acesso. E como seria o deles de antigamente? Então, pede para que você faça uma pesquisa e descubra, tá bom? Bom, para finalizar, na página 19, a gente tem apenas um quesito, que é para vocês completar o que está faltando. Então, você vai colocar na ordem, né, da primeira ordem à quinta ordem, as posições dos números. Seguir o exemplo de cima. Por exemplo, o 0, né, o que já está respondido, ele pertence à primeira ordem da unidade. Então, a primeira ordem das unidades. O 8, a segunda ordem, então, 8 dezenas ou 80 unidades, certo? Então, a gente representa dessas duas formas. 8 novamente, só que agora 8 centenas ou 800 unidades. E o último, que é a quarta unidade, 4 unidades de milhar ou 4.000 unidades. Então, vocês irão fazer da mesma forma, só muda os números. Bom, pessoal, então é isso aí. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a professora, que estou à disposição para esclarecer, tá bom? Então, um beijão e boa sorte. A educação no século XXI pede que o ensino vá além do conteúdo. Uma palavra muito utilizada no dia de hoje, mas nem todos sabem como utilizá-la: século. Logo para começo de conversa, assim como um mês tem 30 dias, um ano 365, uma década tem 10 anos, você sabe muito bem, eu espero, que um século representa 100 anos. Dessa forma, quando alguém fala meio século, ela quer dizer 50 anos. Espero que você saiba disso. Nosso calendário é cristão. Isso significa dizer que quando Cristo nasceu, ele estava no ano 1, ou seja, todos os séculos a partir do nascimento de Cristo começam no ano 1 e terminam no ano 0. Por exemplo, Cristo nasceu no século 1, porque o século 1 começa no ano 1 e termina no ano 100. A partir de 101 até 200 é o século 2, de 201 até 300 é o 3, 301 até o 400 é o 4 e assim por diante. Mas existe uma forma muito mais fácil de calcular. Tudo que você tem que fazer é observar os dois últimos números. Se eles não forem 0, 0, é só somar 1 nos números do lado. Por exemplo, 2001. Os dois últimos números são 0 e 1. Ou seja, são diferentes de zeros, não são 0. Isso significa que devemos adicionar mais 1 nos dois primeiros números, no caso, são 20. Ou seja, 2001 é século 21. Mas e os que terminam em 00? Bom, muito simples. Os que terminam em 00, você só vai olhar o número do lado e você vai manter ele. Por exemplo, ano 1000 é o século 10. Tá, e os que do lado só tem um número, por exemplo, 473, é o século 5. Por quê? Apesar de só ter o 4 ali, é como se tivesse um 0 na frente dele. Não esqueça de deixar o seu gostei para ajudar a gente, tá? Que isso ajuda a divulgar o trabalho. E também não esqueça de se inscrever no canal para você receber mais vídeos. Ah, se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma dúvida, não esqueça de colocar nos comentários a hashtag para quem tem dúvida. Aí você escreve a sua pergunta que a gente vai estar lendo e possivelmente a gente vai fazer outro vídeo para responder você, tudo bem? Muito obrigado e tchau, tchau.